aqui escrito e registrado sobre o melhor combustível para a obra missionária. Que todos possam atentar para isto, para a palavra de Deus. Colocamos aí na introdução que é muito importante que vocês compreendam isso. Toda pessoa em sã consciência jamais, ouçam bem isso, é uma palavra de reflexão, jamais usará gasolina em um carro que funciona a diesel. Uma pessoa que tem um carro que funciona a diesel, ele não vai chegar em um posto dizendo coloca diesel aqui nesse carro que é a gasolina. O estrago vai ser grande. O contrário disso também é a verdade. Você não vai pegar um carro a diesel e tentar colocar gasolina nele. Por que eu quero falar isso? Porque a igreja ela sempre está falando de missões. Todo domingo tem culto de missões, congresso de missões, evento de missões, agências missionárias e campanhas sobre missões. Agora, por que o trabalho de missões em muitas igrejas não funcionam bem a contento? Por que nós temos que estar falando de oração, falando disso, repetindo as mesmas coisas? Porque às vezes nós começamos com o combustível errado. Nós começamos com o combustível errado, não com o combustível certo. Vocês podem observar que os grandes empresários, os homens de sucesso, as pessoas que desenvolvem na vida, elas descobrem a maneira de fazer a coisa certa, por isso que tem sucesso. Tem pessoas que dizem assim, olha, aumenta meu salário que eu vou trabalhar melhor. Ele não vai trabalhar melhor, ele vai ser sempre um exigente de salário. Porque a questão não é salário, a questão não é você exigir, a questão é você saber se está fazendo certo e se está fazendo bem. E o grande problema em missões é que nós estamos pensando que culto de missões é tirar uma oferta de missões. Estamos pensando que culto de missões é fazer uma festa de missões. Estamos pensando que missões é fazer um treinamento de missões. Essas coisas, elas são secundárias. Mas esse não é o combustível certo. Vocês sabiam que se a igreja atentasse para essa matéria-prima, a matéria original, a base de tudo, as coisas, elas funcionariam melhor na igreja? Tudo seria melhor, tudo seria mais fácil se nós atentássemos para aquilo que é correto. Eu li um autor que diz que o combustível de missões não é o apelo emocional. Às vezes nós colocamos aqui nos slides, colocamos nos grupos, olha para a África, olhe para o Paquistão, olhe para os países da janela 10x40, e isso faz com que lágrimas brotem nos olhos de alguns irmãos, e até uma emoção, levando pessoas a chorarem. Até naquele momento a pessoa diz, eu vou me projetar para ir para a obra missionária. Mas o combustível necessário e primordial, não é o aspecto ou o apelo emocional. Vamos descartar isso. Em segundo lugar, se vocês analisarem, não são os dados geográficos, demográficos ou estatísticos. Essa é a parte burocrática. Tem irmão que quer fazer missão, ele pega um país, por exemplo, a Somália, ele pega lá o Iêmen, ele pega qualquer país e começa, lá não tem cristianismo, lá tem tantas pessoas que negam a Jesus, lá o que impera é o comunismo. Mas dados demográficos, geográficos, estatísticas não são necessários, ou melhor, não é o combustível primordial para se fazer missões. De maneira nenhuma. Se ainda nós analisarmos, há pessoas que dizem assim, eu conheço a história do missionário Hudson Taylor, eu conheço a história do missionário fulano de tal, o quanto ele sofreu, o quanto ele trabalhou, o quanto ele se doou por esta obra. Nós podemos dizer que história de sacrifícios é bonita, é importante, mas esse não é o combustível primordial da igreja.
O grande problema nosso é que nós estamos trabalhando, tentando fazer a obra com combustível errado. Queridos, não adianta eu falar em oração se você não conhece quem responde a oração. Não adianta eu falar sobre santidade se você primeiro não se tornar santo em Cristo. Não adianta eu falar de batismo no Espírito Santo se você não buscar essa promessa. Ou seja, às vezes o combustível que nós colocamos é errado. E vocês podem observar que todas as igrejas têm metas, têm objetivos, têm trabalhos, têm planos, mas é um ciclo que se repete constantemente e logo depois começa a esfriar. Por que começa a esfriar? Porque o combustível que está sendo colocado não é o correto. Qual seria a melhor maneira, pastor Aziel, de começar missões de modo correto? De começar missões de modo certo? Qual é o combustível que nós devemos colocar em cada crente para que ele faça missões de modo correto? Que cada crente tenha consciência que sem o evangelho o pecador não se salva. O combustível que nós temos que começar aqui é entendendo que o evangelho é a causa de tudo, gente. Não adianta eu tentar, por exemplo, ter um aspecto emocional, se eu não entender que o pecador, sem ouvir o evangelho, ele não será salvo. E aí vocês podem observar que esse é o combustível. Quando Jesus veio, ele não veio trazendo dados estatísticos. Ele não veio falando de problemas demográficos. Quando você lê Lucas 10, aliás 2, 10, 11... o anjo apareceu e disse-lhes: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador, que é Cristo. Então qual é o primeiro combustível que tem que mobilizar a igreja, acionar a igreja, despertar a igreja? É o evangelho. Cada irmão que está aqui sentado, cada irmã que está aqui sentada, cada dirigente que está aqui, cada auxiliar, tem que entender que o pecador precisa ouvir o evangelho. Se não ouvir o evangelho, ele não será salvo. Mas só vai pregar evangelho quem também já é salvo pelo evangelho. Irmão Raimundinho, quem não tem o impacto do evangelho na vida não pode pregar evangelho. Quem não sente o evangelho na alma, no coração, não pode ser missionário. Só pode falar de Cristo com amor, e só pode amar o pecador mais miserável, aquele que tem o combustível do evangelho na sua vida, aquele que já foi tocado pelo evangelho de Jesus Cristo. Vocês podem observar que o primeiro projeto de Deus na Bíblia para a humanidade, para redimir a humanidade caída, começa em Gênesis 3,15. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Ou seja, Deus, para resgatar a humanidade, ele começa com o evangelho. Ele começa com o evangelho. E se você, querido irmão, querida irmã, não for tocado pelo evangelho, não tiver esse combustível dentro de você, o combustível da salvação, o combustível da vida eterna, você não vai ter prazer de falar para um pecador. Hoje nós temos pessoas que não falam de Jesus para ninguém, crentes. Nós temos irmãos que não têm prazer de abrir a boca para falar de Jesus porque não tem um combustível, o evangelho pegando fogo dentro dele. Agora, quando esse evangelho está presente, aí você glorifica ao Pai que está nos céus e você quer falar dele para as pessoas. Irmãos, a promessa do evangelho começa em Gênesis 3,15. E quando os judeus disseram para Jesus, Jesus disse assim, olha, Jesus diz, vocês, está lá em João 8,44, vocês têm por pai, é o diabo, porque vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai,
porque ele é homicida desde o princípio, e nele não há verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Quem não tem um evangelho, segue o pai chamado diabo. Agora, quem tem um evangelho na alma, quem tem um evangelho na vida, tem o combustível certo para estar acionado na igreja. Todo crente aqui que tem um evangelho na vida, ele pega fogo. Todo crente aqui que tem evangelho na vida, na hora que dá na chave, ele anda. Eita, glória a Deus. Tem crente, irmão, que precisa a gente andar empurrando ele, empurrando para a oração. Quando o carro falta gasolina, ele anda sem gasolina? Aí para você botar, tirar ele do meio da rua, tem que fazer o quê? Pois tem crente aqui que é só empurrado, é porque não tem evangelho nele. Crente cheio de evangelho, o evangelho é Cristo, irmão. Crente cheio de Cristo, ele pega fogo toda hora. Ele tem o combustível que aciona ele. Olha, quando você lê 1 João 3,8, a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. E o que o diabo faz com as pessoas? Cega, escraviza, oprime. Mas quando você vai lá para Atos 26, lá pelo verso 6 em diante, Paulo diz assim: o Senhor lhe escolheu para libertar as pessoas do reino das trevas. O grande problema nosso é que nós estamos começando errado. Nós estamos tentando colocar na missão pessoas que não têm o combustível certo. Tem irmão que ele é cheio de doutorado em teologia, mas não é cheio do evangelho. Tem irmão que é cheio de filosofia, mas não é cheio do evangelho. Tem irmão que é cheio de estatística e de dados, mas não tem o combustível do evangelho. Crente que tem combustível do evangelho, na hora que ele vê um pecador, ele chora pela alma daquele pecador. Crente que tem o evangelho, ele não suporta, ele quer falar de Jesus para alguém. E está aí. Quando você lê Mateus 1:23, 1:21, e darás à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará os povos dos seus pecados. Então qual é o combustível, pastor Zéu? Qual é a fórmula? Vamos lá. Queridos, esse capítulo aqui é bem conhecido de vocês. E eu não vou pregar ele todo, eu só quero citar esses 2 versículos. Mas aqui você tem um homem que tinha um desejo de chegar a uma igreja que ele não fundou, a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Mas você vê o apóstolo São Paulo querendo conhecer esta igreja. Olha, Paulo ele tinha um combustível tão acionado na vida dele, que até aquela igreja, que ele não conhecia ela, mas que ele sabia que o poder do evangelho estava atuando nela. Ele queria conhecer aquilo ali. Porque deixa eu dizer uma coisa, eu gosto de ouvir história de crente que o evangelho mexe com ele. Eu gosto de ouvir história de irmã que o evangelho mexe com ela. Quando eu escuto assim: pastor, a irmã fulana de tal, ela gosta de orar, eu quero conhecer ela. Pastor, o auxiliar fulano de tal, o homem que gosta de pregar a Bíblia e de evangelizar, eu gosto de querer ouvir história dele. Porque todo crente que é movido pelo evangelho, a gente gosta de saber a história dele. E coloca bem na tela o verso de número 8 do capítulo 1, só para vocês observarem. Paulo não fundou esta igreja, mas essa igreja, irmão, ela era tão poderosa, ela dava tantos frutos, ela estava tão grande, que o apóstolo São Paulo disse: eu quero conhecer vocês. Olha o final do versículo, ele diz: acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado o quê? A vossa fé. Diga bem forte: é anunciado o quê? Mais forte, é anunciado o quê? Veja que esta igreja não foi fundada por Paulo, mas ele queria conhecer ela, ele queria ter intimidade com ela, porque ele soube do evangelho que entrou nela. Como é bom quando o mundo toma conhecimento do que nós somos. Como é bom quando o mundo escuta aquilo que nós temos de Deus em nós. Ele diz: em todo o mundo é falado, é espalhado a vossa fé.
Então Paulo ficou: meu Deus, eu não criei essa igreja, eu não fundei essa igreja, eu não evangelizei, e eu quero saber o nível de fé desta igreja. Irmãos, isso é lindo. Hoje a maioria aqui, ele não quer ter isso. Coloca o verso 11, só para vocês terem uma ideia. Olha o que Paulo diz: porque eu quero ver vocês, e eu quero comunicar algum dom espiritual da minha parte. Agora o que ele diz: a fim de que sejais confortados. Olha o versículo que se segue. Olha o que ele diz: mas eu também quero ir para que juntamente convosco eu seja como. Veja aqui a humildade de Paulo. Paulo não fundou esta igreja, Paulo não evangelizou, mas ele foi informado o tamanho do poder do evangelho nesta igreja. E Paulo era um homem de muitos dons, mas olha o que Paulo diz: eu quero ir aí comunicar o meu dom, mas eu também quero ver o dom de vocês. Eu quero ver o que cada crente tem. Eu também quero aprender com vocês. Eu também quero ouvir de vocês. Eu também, crente que tem evangelho na vida, ele não tem orgulho, ele não tem prepotência. Ele, quando escuta da fé do outro, ele glorifica a Deus pela fé daquele irmão, daquela irmã. Eita, rapaz, oh irmão, irmão, eu estou sabendo que lá no Tirirical a glória de Deus está descendo. Aí o outro diz: pois eu quero ir lá ver, meu irmão. Pois vai lá. Crente que tem evangelho, irmão, ele só tem coisa boa na vida dele. E quando ele encontra um irmão, ele quer partilhar o dom que ele recebeu de Deus, para que juntos promova a glória do evangelho de Cristo Jesus. Agora, irmãos, por que é que eu quero falar desse combustível correto? A igreja, escutem o que eu vou dizer aqui. A igreja, diga comigo para não esquecer. Diga bem forte, eu quero que vocês digam bem forte. A igreja, não, mais forte. A igreja, ela não precisa de outro combustível a não ser o evangelho. Pronto, irmãos, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de corrente de fogo, nós não precisamos de Monte Santo, nós não precisamos de amuleto santo, nós não precisamos de noitada secreta de mistério, nós não precisamos subir ao Monte Sinai, nós não precisamos de profeta isolado para revelar algo misterioso, nós não precisamos de movimento de G12, nós não precisamos de regressão hereditária, nós não precisamos mexer com teu tataravô. O evangelho que entrou na minha vida, o evangelho que entrou na tua vida, é o combustível que te motiva, que me motiva e que me alegra e que te alegra. É o poder de Deus. Só quem crê diga glória a Deus. Só quem tem esse combustível. Eita glória. Eita glória a Deus. Eita glória. Eu vou mostrar para vocês, coloca lá na tela. Olha aí, porque olha o que Paulo está dizendo: porque eu não me enver. Vamos, pregue comigo, diga lá: porque eu não me enver. Do quê? Porque é o quê? O evangelho é o quê, irmãos? O evangelho é o quê? Olha para mim aqui, olha para cá. Às vezes tem crente que tem vergonha de pregar evangelho. É a moça, é o rapaz, é o irmão. Às vezes a irmã está fazendo medicina e ela só convive com pessoas de alto nível, de pessoas que são espirituais. Quando eu falo espiritual é entre aspas, é a espiritualidade do Buda, é a espiritualidade de Krishna, é a espiritualidade oriental, é aquela espiritualidade que ela diz assim: eu tenho meu Cristo é cósmico, o cósmico é universal, eu tenho um Brahman que está aqui em mim. É assim. Aí quando a pessoa, aí o crente velho que não tem evangelho, ele fica um besta velho lá no meio, né, assim. Aí ela diz assim: olha, eu não desprezo a sua fé é a mesma fé que a minha, é a mesma fé que a sua. Aí nós temos o mesmo Jesus, eu amo o teu Jesus. Não é o mesmo Jesus, não é a mesma fé. A fé que ela está falando é uma fé dela, é interiorizada nela. O Jesus dela é o da cabeça dela. Olhe para cá, combustível do evangelho não é tu quem produz, é Jesus que joga dentro de tu e te transforma e te faz uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está onde? Em Cristo, é o quê? É nova criatura. Olha para cá, crente que tem evangelho, deixa eu te explicar o que é crente que tem evangelho. Eu vou já te mostrar aqui. A Bíblia diz em Atos 22,
Está lá em Atos, me parece que é o verso 3. Coloca aí na tela. Atos 22, verso 3. Olha aí, lê aí rapidinho para a igreja entender. Vamos lá, rapidinho, como é que diz? Como é que diz? Quanto a mim, sou judeu. Parece, bem devagarzinho para vocês vão entender. Eu sou judeu. Nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Nessa cidade eu fiz minha faculdade, eu fiz meu mestrado, estou parafraseando, eu fiz meu doutor. Bota só aqui, meu filho. Aos pés de quem? Gamaliel. Era o maior doutor da época. Vai. Instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Eu sou hebreu de hebreu, sou formado em toda a tradição judaica. Vai. Zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Aí você tem aqui um Paulo que tinha cultura romana, cultura grega e cultura hebraica. Esse Paulo, irmão, era um bichão com tanto saber que o homem tinha cultura demais, era coisa demais. Um homem desse não ia pregar evangelho nunca. Um homem desse não ia mexer. Olha o combustível que Paulo tinha. O combustível dele era a cultura judaica. O combustível dele era a tradição judaica. O combustível dele era o conhecimento helenístico, era o conhecimento grego, era o conhecimento romano. Agora preste bem atenção. Eu li um teólogo que diz que Deus pegou Paulo como se pega um pacote, como se pega um balde cheio de laranja podre, e ele pegou o balde e virou de cabeça para baixo e sacudiu Paulo. Porque lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, Deus diz assim: vai, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante de Israel, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Deus pegou Paulo e jogou Paulo de cabeça para baixo, que lá em Filipenses 3,7 ele diz: mas por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, eu perdi todas estas coisas e agora considero como esterco. Vira para o teu irmão e pergunta para ele: qual é o combustível que está aí dentro? Pergunta aí. Qual é o combustível? É o da mentira? É o combustível da cultura? É o combustível da inteligência? É o combustível da aparência? É o combustível do medo? Qual é o combustível que está aí? Eita glória! Eita glória! Só quem tem evangelho na vida. Só quem tem evangelho. Só quem tem evangelho. Só quem tem evangelho. Olhe bem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus pegou Paulo e sacudiu Paulo. Aí quando tirou tudo de Paulo, porque preste bem atenção, o senhor, aí alguém diz assim: pastor Ziel, o senhor está dizendo que Deus tirou a cultura de Paulo? Tirou não. Paulo continuou com a mesma cultura, sim ou não? Eu pergunto aqui à igreja: nós somos contra a pessoa ser culta? Nós somos contra a pessoa ler obras eruditas? Tu pode ler o Platão, sim ou não? Tu pode ler as obras eruditas, tu pode ler Shakespeare, porque tem as pessoas que gostam de se amostrar para dizer que é da elite. É assim. E depende do combustível que tu tem, irmão. Às vezes tem irmão que sai daqui, aí ele vai para outro país, aí ele diz: eu estava no museu, né? Esse é o combustível dele. O juiz tem um combustível dele ou não tem? Ah, aqui quem é do direito. O combustível dele é o direito. Ele vai ler todas as obras jurídicas para fazer a pecinha dele, a petição. Ele vai fazer o argumento dele para mostrar. É o combustível dele. Agora, o combustível do doutor Kelso serve para mim pregar evangelho? É aí que eu quero dizer para vocês. E tem irmão que está querendo botar esse combustível aqui. Eu vou só te mostrar na Bíblia como Paulo conhecia, só para tu entender. Atos 17, 28, Paulo diz assim: porque nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós somos. Como disseram alguns dos vossos poetas, dele também somos gerar. Olha, Paulo está dizendo aqui, Paulo era um homem muito culto, ele está dizendo: eu conheço a cultura de vocês, eu conheço os poetas de vocês. Os poetas de vocês citaram isso. Paulo pregando só para bichão, só para doutor. Ele disse: eu também conheço a cultura de vocês. Quer ver mais? Tito 1,12. Aí Paulo diz: falando de Creta, ele diz: falou um poeta de vocês. Quando Paulo diz falou um poeta de vocês, ele estava dizendo: eu conheço a literatura de vocês, eu conheço a história de vocês. Uma pessoa que é culta no Brasil diz assim: eu já li Camões, não é assim? Uma pessoa que é culta no Brasil, aí ele diz: eu conheço as obras de Paulo Freire. A pessoa que é culta na pedagogia, eu conheço Piaget. Aí a pessoa, quando vai falar, aí ele, é só o combustível dele, aquela ali, só dá para ir para o posto terreno.
Olha para cá, combustível dessa terra só dá para tu ir para o posto desta vida. Agora, o combustível do evangelho é outra coisa. É o combustível que te leva para o céu. É o combustível que te revela a glória de Deus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Ninguém, olha para cá esta noite, ninguém proíbe tu conhecer cultura. Porque tem irmão que pensa que a gente é crente anticultural. Não é assim? Pronto, lá em casa eu leio todas as literaturas, eu leio tudo de literatura, eu leio a filosofia, eu tenho as obras clássicas dos filósofos, eu tenho até tudo dos cânticos deles, eu tenho. Tem dia que eu boto lá e eu fico só cochilando, ouvindo eles, não é assim? Eu disse, eu acho bom, não é assim? Eu fico ouvindo aquele negócio, eu fico às vezes só sorrindo deles tentarem discutir um assunto e não chega a lugar nenhum. Platão não chegou a lugar nenhum, o Marx com Capital não chegou a lugar nenhum, Aristóteles não chegou a lugar nenhum, porque eles queriam entender a fonte, e eles buscavam a fonte na ideia dele, nunca bateram na fonte lá. A minha fonte aqui, Gênesis primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha fonte é que a Bíblia diz, lá em Tiago 1,17, é dele que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, é ele o Pai das luzes. Só quem glorifica, só quem glorifica. Agora pronto, agora, quando eu leio essas pessoas de alto nível, às vezes as pessoas estão na sociedade, aí eles querem mostrar que é culto, aí quando você entra, aí eles dizem, você já leu o poema de José de Alencar? Ah, não é lindo aquele poema? Aí a pessoa, sim, é bonito, não é assim? Gonçalves Dias, você já leu? Também já, não é assim? Pronto. Carlos Drummond de Andrade, você já leu? Já. Aí as pessoas, mas esse combustível é errado? É não, só que é só um combustível para onde? É só para cá. Esse combustível não te alegra, esse combustível não tira depressão, esse combustível não expulsa demônio, esse combustível não tira o medo da tua alma, esse combustível não tira a escravização da tua alma, é só para cá. É ou não é? Por isso que Paulo disse, eu conheço esses poetas de vocês, agora eu conheço um poeta, nele vivemos, nele existimos e nele nós somos. É o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Só quem tem esse combustível aí. Eita, glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer aqui, um crente cheio do evangelho, a alegria dele é outra, o gozo dele é outro. Aí nós vamos analisar. Aí o apóstolo São Paulo, quando esse evangelho entrou nele, ele trocou de combustível. Nós precisamos ir para um posto. Tem 2 postos de combustível. Um é o da terra, que quem bota a gasolina nele é o diabo, que quem bota a gasolina nele é o ateísmo, que quem bota a gasolina nele é o materialismo. E tem o combustível espiritual, que quem bota ele é o Espírito Santo. O posto é Jesus Cristo. A torneira é ele, quem bota a energia é ele. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, olhe bem para cá. Olha o que Paulo diz, coloca lá meu filho. Olha o que Paulo diz, porque eu não me envergonho do... Agora eu pergunto uma coisa aqui à igreja, por que Paulo não se envergonhava do evangelho? Respondam vocês. Olha o irmão Raimundinho dizendo, olha para mim, preste bem atenção. As pessoas não têm vergonha de pregar Platão. As pessoas não têm vergonha de pregar a obra de Aristóteles. As pessoas não têm vergonha de falar da teologia da teoria de Darwin. As pessoas não têm vergonha de apresentar a física de Albert Einstein. As pessoas não têm vergonha. Agora tem crente que tem vergonha de falar do evangelho. Mas por que Paulo disse que não se envergonhava de falar desse combustível? Por que, igreja? Observem bem, olhem para cá. Paulo sabia que todas as obras e literatura e poesia é coisa da terra. Não tem nelas o poder divino. Esse evangelho que Paulo diz, eu não me envergonho de pregar na minha cidade, e nem de dizer que eu não vou mais pregar o que Gamaliel me ensinou, porque o que o evangelho fez na minha vida, ninguém fazia.
Paulo estava dizendo, o evangelho tem um poder divino. E o que é o evangelho, gente? Olhe para cá, nunca pense que o evangelho é livro. Evangelho não é livro, evangelho é Cristo. Evangelho é boas novas é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então por que Paulo não queria mais saber das coisas do mundo? Sabe por quê? Porque ele sabia que as coisas do mundo, elas não possuem poder. Eu li um livro de um autor, que é uma autora. Ela disse que tinha uma amiga que era doutora em filosofia. E ela disse que um dia ela saiu da casa dela e sentiu de Deus de visitar essa amiga dela. Quando chegou lá, ela disse, eu não lhe vi mais no trabalho. Ela disse, eu não estou indo mais, porque eu estou com um câncer muito agressivo, parece que era no pulmão, e eu não fui mais. Então eu estou aqui em casa, porque o médico, ele disse que eu não vou viver. E aí ela disse que aquela mulher era uma das professoras mais abalizadas que ela conhecia. E ela disse, meu Deus, o que eu vou dizer para ela aqui agora? Aí ela disse que olhou para ela já magra, seca. E ela olhou para ela e disse, doutora, a senhora já foi minha professora, mas eu quero te falar de uma filosofia que a senhora não compreende. E talvez a senhora já compreendeu ela, mas numa ótica de incredulidade. Eu quero te falar de Jesus. E entrou e começou a falar para ela. E ela disse assim, olha, eu comecei a sentir uma paz quando você começou a falar desse Cristo. Ela disse que nunca tinha visto ela chorar, e as lágrimas começaram a descer dos olhos dela. Queridos, o evangelho tem um poder que nenhum livro de história tem. O evangelho tem um poder que nenhum livro de química tem, de física tem, de filosofia tem. O evangelho é o poder de Deus, porque o evangelho é Cristo. Olhe para cá, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da salvação é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só quem pode glorificar. Oh, como é gostoso o evangelho. Eu sei que tem irmão aqui que tem dia que está lá na sua casa, quando se lembra o dia que Jesus lhes salvou, lembra o hino que estavam cantando naquela noite, chega a chorar de alegria e de gozo, dizendo, obrigado Jesus, porque o Senhor me salvou. Ei, mas é gostoso, irmão. É tão bom quando a gente sente na alma o gozo da salvação. Gozo da salvação, meus irmãos, não é um dia não é um programa de semana não. Gozo da salvação é todo dia. É quando você lembra que Jesus colocou o combustível do evangelho dentro de você. E quando esse fogo te acende, você não quer parar como está lá em Jeremias 20. Você quer falar para outras pessoas, porque esse fogo te alegra, esse fogo te impulsiona, esse combustível, ele te coloca lá para cima. Irmão, medite no evangelho. Eu quero te pedir aqui, em nome de Jesus, medite no evangelho. Olhe para o evangelho, porque, digam comigo bem forte, Paulo não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era poder. Era poder de quem? Era poder de quem? Era poder de quem? Coloca aí na tela só para eles terem uma ideia. 1 Timóteo 1,15. Olha o poder do evangelho na vida de Paulo. Olha aí, Paulo diz, essa é uma palavra o quê? Fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, olha aí meus irmãos, preste atenção nisso. Agora ele veio ao mundo para fazer o quê? Olha o que ele diz aí, esse homem que era culto, esse homem que era intelectual, esse homem que tinha, mas não dava nada para ele. Irmãos, olhem para mim aqui, o grande problema nosso é que nós não estamos botando combustível. A Bíblia fala de um homem que era doutor da lei, ele sabia muita coisa, mas ele não sabia nem o que era nascer de novo. Como era o nome dele? Nicodemos. Lá em João capítulo 3, a Bíblia diz que ele vai à procura de Jesus. Vocês sabem por que Nicodemos foi à procura de Jesus? Eu pergunto aqui à igreja, Nicodemos tinha lei? Nicodemos conhecia a Torá? Nicodemos era de um partido? Qual era o partido de Nicodemos? O partido dos fariseus.
E por que ele foi atrás de Jesus se ele já tinha tudo? É porque, olhe para cá, nem o partido dos fariseus, nem a tradição judaica estava dando para a alma dele o que ela precisava. Não preenchia. Sabe por que às vezes um juiz olha para você que é crente e diz assim: irmão, olha aqui por mim. É porque tudo que ele tem não dá a alegria que a alma dele precisa. Tem coisa que a alma não precisa. A alma não come feijão. A alma não bebe cachaça. O espírito precisa é de Deus. Tem deles que ficam na noitada a noite toda, mas quando vão para casa, deita na cama, chora, grita, a alma em tédio. Bebe remédio controlado, chora. Aí chega o irmão falando do evangelho. O evangelho que é fiel e que tira de todo pecado. Quando Jesus olhou para Nicodemo e disse: Nicodemo, tu precisas nascer de novo. Nicodemo se converteu, porque quando foi para buscar o corpo de Jesus, ele estava junto com José de Arima. Pronto, ele conheceu Jesus. Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais. Nunca mais. A universidade, olhe para mim aqui, ela nunca vai dar alegria para uma alma de um pecador. Livros, obras clássicas não vão dar alegria para a tua alma, mas tem uma coisa que vai dar: o evangelho. Porque o evangelho é o quê? Evangelho não é filosofia. Evangelho não é cálculo de lógica. É por isso que quando o pregador vier aqui para o púlpito, ele não tem que estar com historinha de disse Camões, disse o José Andrade. Aqui ele tem que vir para cá e pregar evangelho. Porque o que arranca pecador das garras do diabo é só evangelho. O que traz alegria para uma alma triste é evangelho. Disse assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Aí se bota um missionário que ele não tem combustível do evangelho, ele vai pregar o quê? As irmãs cantaram esse hino: Senhor, tu sabes um anelo que há em minha alma. Meu irmão, o cabo cantar um hino desse e não chorar nada, só mesmo um hino seco. Mas quando você tem evangelho que canta esse hino: Senhor, tu sabes o anelo que há. Irmão, anelo na alma. A alma impactada pelo evangelho é coisa diferente, meus irmãos. Você não me vê aqui: bora, irmão, vamos, olha, pegue na mão, dê glória. Se o Espírito de Deus não mover a tua alma, a tua alegria é falsa aqui dentro. A tua alegria é só de aparênciazinha. Agora, quando você vai lá para o Salmo 42, a minha alma tem sede. Alma que tem sede, irmão, já entra aqui nesse culto dizendo: fala comigo, Senhor. Alma que tem sede já é dizendo: Senhor, toca em mim esta noite. Eu quero sair desse culto cheio da tua presença. É a alma sedenta de Deus. Quando a mãe de Agostinho dizia para ele: meu filho, no dia que Deus, o meu Jesus, te pegar, você vai ver. Ele estudou tudo e um dia ele estava aperreado, e quando ele entrou no mato, que ele disse: o Deus da mamãe existe, fala comigo. E quando ele abriu a Bíblia e começou a ler, ele disse que foi tomado por uma alegria tão grande, e ele começou a chorar. Chorava que não se controlava. Aí dele brotou aquela frase: a nossa alma está inquieta até que ela volte para quem o criou. E quem foi que criou a alma? 2:7 de Gênesis: soprou nas suas, e o homem se tornou o quê? A alma, ela veio de Deus. É por isso que a pessoa quer Deus, a pessoa tem sede de Deus, mas nós é quem temos que mostrar o caminho verdadeiro para estas pessoas. Só quem crê nisso. Só quem crê nisso. Então a primeira coisa que você vai ver aqui: o melhor combustível para missões é saber o poder do
Evangelho. O pregador que vai pregar lá na Índia, ele tem que conhecer o poder do quê? Do Evangelho. Um missionário que sai daqui do Brasil, que vai pregar na África, tem que conhecer o poder de quem? Lá pode ter poder de bruxo, lá pode ter poder de tudo, não é assim? Pode ter poder de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Nós não temos medo, nós não temos medo. Tem um poder do mal, tem um poder do mal, tem um poder das trevas, que acontece. Cadê aquele vídeo? Cadê? Está aí do Nessivaldo? Bota bem aí, só para me mostrar aqui para eles. Só para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer aqui para vocês, há uma força. E tem gente que pensa que não é verdade, mas há uma força do mal. Agora, quem vai pregar o evangelho lá no Paquistão, tem que entender que o poder do evangelho é maior. Quem vai pregar na África, eu vejo gente botando, eita, aqui na África, aqui tem bruxo pesado. Não tem nenhum que é páreo para com o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em Mateus 28:18, ele diz, é-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Bora, meu filho, bota lá. Então, ouçam bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Nós temos que conhecer o poder do evangelho. A segunda coisa, para você pregar o evangelho com amor, com dinamismo, nesse combustível, é você saber que ele revela a justiça de Deus. Olha, primeiro, o evangelho é o quê? Diga bem forte, o evangelho é o quê? Não, só quem está no culto, o evangelho é o quê? Poder de Deus. E depois o evangelho faz o quê? Revela o quê? A justiça de Deus. Coloca lá o verso, olha aí. É o 17 agora. Olhe bem para isso aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como o quê? Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Escute isso bem, olhe para cá. Esse versículo aqui foi o que mudou Lutero, porque a igreja pregava que tinha que fazer boas obras para ser salvo. E isso criava um conflito entre Lutero, ou em Lutero. Então o Lutero, quando ele leu essa passagem, ele disse, não, o evangelho está certo. Olha o que ele está dizendo. Porque nele se descobre a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? É um moralismo subjetivo? Não. É uma imposição moralista? Não. A justiça de Deus é que o Deus dos céus fez uma promessa lá em Gênesis 3,15, quando o homem caiu. Ele disse, da semente da mulher vai nascer um que vai redimir o pecador. Esse Deus é o que faz a aliança e é quem vai enviar Jesus. Ou seja, só quem pode salvar é a justiça de Cristo. Jesus morre na cruz por nós, e quem manda Jesus é Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal, ele cumpre essa justiça, está revelada em Cristo. Meu Deus, irmãos, a gente pega isso aqui. Olha, a gente pega isso aqui, aí diz assim, olha, aqui a Bíblia está dizendo, o justo viverá de fé, hein? Não estão entendendo. Quando ele diz que o justo viverá de fé em fé, é porque ele vai viver no que está revelado no evangelho. Ou seja, tu olhas para Cristo e tu diz assim, a minha justiça não valia nada, eu não sou nada, mas o Deus que fez uma promessa que ia enviar a justiça redentora, ele enviou e agora eu sou salvo, porque Jesus Cristo manifestou a justiça dele em meu favor. Romanos 5:1, justificado pela fé, temos o que agora? Paz com Deus. Eita coisa boa. Hein? Coloca aí na tela. Só vou mostrar aqui para vocês. Bota o áudio. Já botou? Está no ponto? Pois joga. Que aqui nós não podemos perder tempo. Isso aqui é sério. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma coisa. Pois é. Olha, para aí, só deixa eu explicar uma coisa. Aqui área 75, né? Santa Maria. Deixa eu explicar uma coisa. Se nós fôssemos intolerantes, como as pessoas dizem, porque só é intolerância quando é um evangélico que faz. É ou não é? Só é intolerante quando é um pastor cristão, quando é um pastor evangélico que faz. Mas eu quero que todos escutem isso aqui. Isso aqui foi um pessoal que mexe com feitiçaria, com macumbaria, que fez em frente a um templo nosso.
fez em frente a uma congregação do nosso querido irmão Nessivaldo, que hoje é pastor, que trabalhou aqui nesta igreja. É um homem trabalhador. E aí lá eles estão construindo um templo. E de madrugada foram lá e fizeram um feitiço contra a igreja. E se eu fosse um pastor que gostasse de briga, eu ia atrás dessas pessoas para botar na justiça. Mas eu sei que nós temos um Jesus que é todo poderoso e é quem cuida da igreja. E nós oramos e amamos essas pessoas que fizeram esse feitiço aí. Nós vamos orar para Jesus salvar todas elas pelo poder do evangelho. Aqui a área 75, né? Santa Maria. Nossa justiça é Deus. Bota aí o vídeo para os irmãos. Um trabalho de fizeram na porta da congregação, né? de Santa Maria. Né? Fizeram um trabalho de bruxaria. Aqui tá as velas. Aqui tá o frango, né? Galinha preta. É intolerância religiosa, né? Vela. Aqui tá o frango, né? Vela, galinha frango. preta. É intolerância religiosa, né? É. E eles não poderiam fazer em frente aí à a igreja obra, nossa né? que estamos construindo Trabalho. lá. Isso é uma afronta, né? Um crime, é uma afronta. E ele é Contra o entendido, trabalho ele do sabe. Senhor, né? É complicado. Ele é estudioso, ele sabe. Tá aí, ó. Tá aí. Parabéns, irmão. As velas, os potes. É. Se botarem, não bote, eu quero avisar para as pessoas, não bote aqui na frente isso. Ali é linguiça, né? É vela, é? Que é mais ali? É vela branca. E tem um frango, não tem? Se botar a vela, eu não quero a vela, mas se botar o frango, eu como. Estou logo avisando, se ele tiver bom, eu como, porque a Bíblia diz que depois de orado não tem problema nenhum. Pronto. E se for vela, se tiver boa, eu levo, porque quando faltar energia, a gente usa na casa. A gente não come é o frango podre. O que eu quero colocar aqui, preste bem atenção. Aqui eu quero dizer hoje para vocês, nós não somos igreja de briga nem de ninguém. Aqui nós não vamos procurar negócio de justiça, nós vamos orar por estas pessoas. Que elas precisam do nosso amor, sim ou não? Elas precisam do nosso cuidado, sim ou não? Elas precisam da salvação de Deus. Mas se a gente fosse, olha o que estão fazendo aqui na porta da igreja, isso aqui, nós não vamos com isso. Nós não vamos com isso, porque nós vamos pregar o evangelho, e quem tem o poder de transformar vidas é o poder. Só quem crê nesse poder do evangelho, irmão. Agora isso aqui eu estou falando é com quem crê no poder do evangelho. O evangelho é poder de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, Raimundinho, aqui nesse local não tinha nada de crente. Aqui nós abrimos uma área, já tem dois templos, ele já está indo para o terceiro templo, e a obra de Deus vai marchando com alegria, e o nome de Jesus vai sendo glorificado, e aí o Senhor vai salvando. Olha aí um templo lindo, irmão, que está lá. Eita, coisa linda, coisa maravilhosa. E é assim que a obra de Deus marcha, é assim que a obra de Deus prossegue. E eu vou dizer aqui para a igreja, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Levante a tua mão se você crê. Tem crente que tem medo dessas coisas, mas você está blindado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Só quem está blindado aí pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Diga comigo, Jesus, bota esse combustível. Qual é o combustível? O evangelho. Que o evangelho é o quê? Poder de Deus. O que é que o evangelho é mais? Justiça de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. A alma seca, ela inchará. Mas coloca aí, Abacuque 2:4, 2:4. A alma seca, ela incha, ela depois se torna uma alma velha totalmente desgraçada. Coloca aí, Abacuque 2:4. Eis que a sua alma, olha aí chama de orgulhosa, mas ela não é reta. Agora olha o que diz o versículo, mas o quê? Vamos, agora eu quero ouvir a igreja bem forte, mas o quê? Não, grite igreja, mas o quê? Mas o justo, vamos lá, mas o justo. Oh, aleluia. Como é que a tua diz? Eis que a sua alma se incha